8 décadas, a marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
partir sem razão. É voltar por voltar. Vida é palco, é plateia, é cadeira vazia, é rotina, odisseia, é sair de uma fria, é um sonho tão bom, é cantar e dançar. Vida é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Vida é mentira, é verdade, e quem sabe a vida é da vida a razão. Vida. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens, culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botamos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes.
E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe e segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. Marco Polo G8 leva você ao futuro. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Todos os dias, o Brasil acorda, o Brasil se levanta, o Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos empreendedores, que decidiram construir a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. O Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. O Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Suelen, que faz as marmitas para o salão da Josiara. E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil conta há 50 anos, que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Sebrae 50 mais 50. Criar o futuro é fazer história. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver.
planejados pra você. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. É sempre um prazer tê-los conosco, mesmo que não for numa segunda-feira, mas numa quarta, é sempre um prazer tê-los em nossa casa. Na presença do nosso presidente Celestino Louro, agradecemos o nosso palestrante do dia, que é o diretor superintendente do Banco Randon e Relações Institucionais das Empresas Randon, Juarez José Pitinini, que falará sobre cenário econômico brasileiro e global. Senhoras e senhores, pedimos atenção, então, para que confiram no telão as empresas que são parceiras aqui da nossa RA. Para a sua saudação, então, convidamos ao palco o nosso presidente Celestino.
Cumprimento o nosso palestrante de hoje, Juarez Piccinini, diretor dessa casa, prata da casa. Obrigado por escolher compartilhar um pouco do teu conhecimento com todos nós. Nosso prefeito Adiló de Domênico, nossa vice-prefeita Paula Iores, nosso presidente da Câmara de Vereadores, a Denise, deve estar a caminho, deve estar em deslocamento, a imprensa, senhoras e senhores. Inicio minha manifestação de hoje cumprimentando a nossa diretoria de Planejamento, Economia e Estatística pelo excelente trabalho que seus membros realizam ao longo de muitas gestões aqui da entidade. É um trabalho histórico, à medida em que apura o desempenho e os indicadores de atividade da economia caxiense, informações que são de grande valor para as empresas e para os nossos associados de modo geral. Sabemos, e isto muito nos orgulha, que as empresas se valem do conhecimento produzido por esta diretoria, aqui da SIC de Caxias, para tomar as suas decisões e elaborar seus planos estratégicos e de investimentos. Além disso, os relatórios mensais disponibilizados pela entidade são um subsídio importante, inclusive para o poder público, que, baseado nos dados, adota medidas de cunho econômico visando ao desenvolvimento do nosso município e da nossa região. Aos diretores Alexander, Astor, Juarez, Maria Carolina, Marcos e o Tassiano, nosso agradecimento especial. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aproveito igualmente a oportunidade para cumprimentar o nosso doutor em Direito Constitucional, Manuel Valente Figueiredo Neto, que em coautoria com a nossa diretora aqui da casa, a doutora em Economia, Maria Carolina Gulo, lançam hoje, aqui na RA, a relevante obra Análise Econômica do Direito e da Propriedade. Parabéns e muito sucesso a vocês e à obra. Senhoras e senhores, analisando o cenário pós-eleições, a nossa SIC Caxias vê com muita preocupação os últimos acontecimentos, especialmente no campo econômico, com o avanço da proposta de gastos e mais gastos fora do teto. Diante do que está exposto, entendemos que a responsabilidade do Congresso Nacional é muito grande. Cabe ao Congresso prover o devido controle dos demais poderes, em todos os sentidos, pois é justamente o poder que deveria fazer as leis. Portanto, quem deve prevalecer é a lei e não o grito. Dentro desse contexto de observância às leis, nós da SIC Caxias estamos juntamente com o SIC de Bento Gonçalves num fato que consideramos histórico, emitindo um documento em que pedimos exatamente isso, ou seja, o zelo e a responsabilidade no trato com a coisa pública. Após a assinatura que a presidente do SIC de Bento, Marijane Paese, presente conosco virtualmente, e eu, faremos em breves instantes, esse documento conjunto será enviado a todos os parlamentares que compõem o Congresso Nacional, além dos deputados e senador gaúchos eleitos em outubro último. E estará disponível em nosso site, no site da SIC e da SIC Bento também, para todos aqueles que queiram consultá-lo e fazer uso dele. Convido então a Marijane para que, a partir lá de Bento, possamos fazer então a assinatura conjunta do documento.
Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marijane, pela parceria num tema que nos é tão caro e tem efeitos comuns nas nossas cidades e na nossa região. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Dada a importância de falarmos sobre economia, a RA de hoje apresenta para vocês o livro Análise Econômica do Direito e da Propriedade. Descrito em 414 páginas, o conteúdo se apresenta em forma didática, com perguntas e respostas, a partir de uma análise inicial dos aspectos constitucionais e econômicos clássicos. A publicação e diagramação é da editora Sorian, de Londrina, Paraná. E a ilustração da capa é uma referência à obra Mulatas, de Emiliano Augusto Cavalcante, de Albuquerque, Melo, o Divalcante, de 1949. Agradecemos aos autores e de admiradores aqui da nossa SIC, o doutor Manuel Valente Figueiredo Neto e a doutora Maria Carolina Rosa Gulo, por realizarem o lançamento do seu livro em nossa tradicional RA SIC Caxias. Convidamos para que fiquem de pé para uma salva de palmas. E como forma de agradecer, eles irão presentear todos aqui com um exemplar durante uma sessão de autógrafos que vai acontecer no nosso saguão, aqui do restaurante, no término da nossa RA. Sintam-se todos convidados, para eles vai ser um momento muito especial e eu espero que vocês apreciem muito o livro. Também temos a vitrine RA de hoje, que é com a participação do Núcleo de Consultorias aqui da SIC de Caxias. Ele iniciou suas atividades em 2020 e atualmente conta com um grupo de 26 consultores especialistas que atuam no mercado nacional buscando promover soluções e tecnologias para o desenvolvimento de pessoas e organizações, assim melhorando os resultados. Agradecemos por estarem conosco e convidamos para que todos conheçam mais sobre essas empresas que estão aqui dentro da nossa RA, no seu espaço de núcleo de consultorias. E antes da nossa palestra, então, vamos divulgar a nossa próxima RA. A RA do dia 5 de dezembro vai ser com o Daniel Bertoli, que é da nossa parceira da RBS, do Grupo RBS. Ele vai apresentar Lupa, que é um olhar profundo sobre transformações e desafios na jornada de compra digital. Inscrições abertas, inclusive para a palestra do cônsul-geral da Itália, que vai estar conosco na RA do dia 12, também já estão abertas, que é com o Valério Caruzzo. Então, antes da palestra, lembrando das nossas perguntas pelo Slido, QR Code na mesa, só aproximar a câmera. E para a nossa palestra, então, de hoje, convidamos ao palco o nosso palestrante, por gentileza, Juarez. Bem-vindo. Boa palestra. É bom ver a casa cheia, né, presidente? Obrigado pela presença de todos. É importante a gente, nestes momentos, estarmos juntos em entidades, juntos em associações, e com essa energia boa aí que nós temos condições de ter o nosso Brasil maravilhoso avançando. Prefeito, obrigado aí pela presença, vice Paula, presidente Denise, não posso deixar de citar aí a dona Nilva, obrigado, dona Nilva, pela presença, os ex-presidentes, Davi, Corlatti, Carlos Reis, bom vê-los aí. Bom, a ideia é a gente dividir com vocês um pouco, tem coisas que a gente não sabe o futuro, mas a gente pode, com base no passado, a gente tentar projetar os possíveis cenários.
E tem alguma coisa que a gente sabe, a vida é dinâmica, ela não é estática. Uma fotografia que a gente tira num momento não quer dizer que essa fotografia será o nosso futuro. Então a ideia é dividir com vocês um pouco aquilo que nós temos discutido no nosso grupo da Casa, dos diretores e membros do Conselho de Economia, que o presidente Celestino já citou, algumas das nossas visões trazidos nesta agenda, rapidamente falar um pouco da economia global, falar de gestão econômica. Gestão econômica aqui a gente fala de algo extremamente importante nesse momento, que é a definição da equipe econômica do governo federal, do próximo governo, que ele é relevante, evidentemente, ele terá uma influência importante para endereçar os temas que o presidente Celestino citou: sustentabilidade das contas públicas, e o devido trato com o dinheiro público, que não existe, na verdade, dinheiro público, tem dinheiro dos pagadores de impostos, né? Que nós, no Brasil, somos carinhosamente chamados de contribuintes. Falar de economia brasileira e local, que é importante, um pouco de perspectivas, tá? Então, quando a gente fala de economia global, a gente claramente vê um movimento de desaceleração do crescimento global. E se a gente olhar o gráfico autoexplicativo, tem um período ali de 2000, daquele período auge, onde teve aquele boom de commodities, o Brasil também surfou esse período, onde o mundo crescia na média 5%. Foi um crescimento robusto. E aí ele encerrou esse ciclo com a grande crise do setor imobiliário, do subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise gigante, nos atingiu também no Brasil. E depois teve um outro ciclo, com uma enorme intervenção dos governos, um ciclo de crescimento menor, na faixa de 3 e pouco. E, a partir desse momento, nós entramos, ainda antes da pandemia da Covid, ainda antes da pandemia da Covid, a gente já viu a economia global desacelerando, e agora a gente está com um cenário de uma economia global crescendo na faixa de 2, ainda não sabemos, e a razão principal é o efeito muito expressivo da pandemia que a gente teve, com a paralisação total das atividades, fechamento das economias globais. Isso impactou enormemente na cadeia de suprimentos, e, aliado a isso, os governos, de maneira acertada, fizeram um esforço fiscal e monetário gigante para compensar um pouco os efeitos da enorme crise sanitária que se abateu no mundo. Quando a gente ainda não tinha saído desta crise sanitária, deflagrou uma guerra, essa guerra na Europa, ela destruiu aquilo que era uma sinalização de recuperação, com impacto brutal nos custos de energia e alimentos, e aí criou a combinação desses dois fatores, com um desequilíbrio entre a oferta de produtos e a demanda que cresceu em função dos programas de incentivo, gerou uma inflação muito forte, uma inflação por demanda, uma demanda maior do que a oferta, e custos de produção também, no caso específico de energia, e um pouco da volatilidade também, tanto que a gente viu o petróleo ainda a 120, 130 dólares o barril, e hoje está na faixa dos 80, 85, dependendo do qual dos petróleos. Mas olha o que aconteceu com a Europa. A Europa, então, tem um cenário de inflação que eles não lembram, as gerações que estão hoje trabalhando não lembram de uma inflação nesse nível, na faixa de 2 dígitos, e, evidentemente, isso afeta crescimento. Fora o fato de que eles estão agora entrando no inverno com uma grande incerteza em relação ao suprimento de gás vindo do leste europeu, e que, para a Europa, o hemisfério norte, é dramático situações desse tipo. Não é diferente nos Estados Unidos, a inflação também bastante expressiva, bem maior que a brasileira, é a primeira vez na história que a gente tem no Brasil uma inflação e um crescimento de PIB maior do que os países centrais. Isso a gente precisa reconhecer, o que é bom. Esperamos que isso nos ajude no futuro próximo. Mas os Estados Unidos e a Europa, eles ainda têm esse problema, e isso significa elevação de juros, significa menor crescimento, significa mais dificuldades para a retomada econômica. O que se espera é que isso afete ainda mais o desempenho da economia em 2023. Não se espera uma grande recessão, mas com certeza uma desaceleração do crescimento econômico nesses países centrais. E a China também, a sua relevância. A China, todo mundo sabe, é a segunda maior economia do mundo, logo após os Estados Unidos, e é um importante parceiro comercial de todas as economias, inclusive a brasileira. Na China, a inflação não é um grande problema, embora a China, o nível de
disponibilização de informações é bem limitado, fica um pouco difícil da gente fazer uma análise mais profunda. E aí, trazer um dado que alguns de vocês conhecem, quem não conhece eu peço desculpa, mas a explicação simples disso, esse CDS significa Credit Default Swap, que é uma estrutura do mercado financeiro que viabiliza que quem tem alguma necessidade ou risco em relação a um país ou a uma empresa, ele consegue, através dessa estrutura, fazer uma proteção contra o risco de esta empresa não quebrar. Ou que, se ela quebrar, ele vai ser compensado por essa espécie de seguro. Isso é um produto de mercado financeiro. Então, quando a gente olha o Brasil, o nível de 263 ele é medido em pontos bases, tá? Ele equivale a 2,63 ao ano, que é uma taxa anual, por um período de 5 anos. As contratações são por 5 anos. Então, a gente trouxe aqui com a ideia de mostrar para vocês que o Brasil subiu, isso subiu nos últimos 2 semanas, ele estava absolutamente mesmo nível que estava nos 2, 3 anos anteriores, mas ele subiu um pouco justamente em função dessa incerteza, das indefinições em relação à equipe econômica, embora ele não meça o risco de não pagar a dívida pública interna, ele mede o risco de não honrar a dívida externa. E todos sabemos que o Brasil tem uma situação externa muito tranquila. A gente vai ver ao final as reservas cambiais, nós temos uma situação bastante tranquila, nós não temos praticamente risco de um ataque especulativo contra o Brasil vindo de fora. O nosso problema é interno, a gente vai falar um pouco dele mais. A gente vê a Turquia, por outros problemas políticos na Turquia, e vê a Rússia, evidentemente, o que aconteceu depois da deflagração da guerra. E aí, como parâmetro, né, o país mais sólido do mundo, todo mundo sabe, é a Alemanha. Se o marco alemão existisse, ele seria uma moeda hipervalorizada hoje, mas também a gente olha os Estados Unidos, olha a China e vê que o mundo, de uma maneira geral, está precificando um pouco mais o risco dos países, que é reflexo desse cenário de um crescimento econômico menor, uma taxa de juros maiores e uma inflação maior, que as coisas são conectadas entre si. Quando a gente olha um pouco de Brasil, agora focando mais na nossa vida brasileira, e aqui a ideia é a gente destacar o grande avanço que o Brasil teve a partir do lançamento do Plano Real. O Plano Real trouxe para o Brasil algo que a gente não estava acostumado. Alguém que tem um pouco mais de tempo de vida ou de estrada, lembra que a gente tinha muitas volatilidades, muitos planos, etc. A partir do Plano Real, a gente atingiu um nível de estabilidade bastante interessante. Vejam as curvas, elas parecem ser bastante nervosas, e são, mas na magnitude a gente tem um cenário de PIB, esse é tímido, e a gente vai ver um slide que vem agora mostrando por que a gente acredita que esse PIB seja tão fraco, mas pelo menos a gente tem a inflação controlada. Lembrar que, em 1994, nos primeiros 6 meses antes do lançamento do Plano Real, a inflação acumulada foi de 900 e poucos por cento, era 40 e poucos por cento ao mês. Então, o Brasil, com o Plano Real, debelou o monstro da inflação que a gente vivia, e, infelizmente, alguns foram contra o Plano Real. Mas o Plano Real se provou um plano absolutamente sólido que nos trouxe esse benefício da estabilidade econômica, estabilidade da moeda. Vamos lembrar, o Plano Real, o dólar era $1, R$1. Hoje o dólar está 5,30, 5,40. Em 28 anos, a gente precisa reconhecer que isso é louvável, não é algo a ser desprezado. A gente precisa preservar. E para preservar o Plano Real trouxe, no bojo do Plano Real, trouxe algumas questões. Uma delas é a estabilidade fiscal. Por isso que a gente enfatiza e por isso que este tema tem sido manchete de todos os jornais que tratam de economia, é essa questão que ela é crucial. Eu fiz menção antes à importância da carga tributária, o que ela significa no nosso país. Quando a gente olha as décadas 50, 60, 70 e estão na tela as outras, a gente vê, e nós da equipe de economia da SIC acreditamos fortemente que essa perda de potência do crescimento de PIB está diretamente relacionada à elevação da carga tributária. A carga tributária aqui é a alíquota que as empresas pagam. Algumas empresas pagam menos, serviços pagam um pouco menos, indústria paga mais, bancos pagam muito mais, mas na composição do todo, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Existem estudos de economistas que dizem que carga tributária acima de 25%, ela começa a impactar o crescimento econômico. Qualquer coisa abaixo de 25%, ela tem um efeito positivo na economia. Evidentemente que o governo precisa existir, ele precisa e vive dos impostos. Mas tem um limite para isso, né? Tem uma famosa curva de Laffer que mostra o limite, qual é esse limite.
Mostrando aqui, então, aquilo que a gente tem falado desde o início, desde a fala do presidente, a gente tem mostrado aqui a questão do resultado do setor público. Eu falei no início da minha fala que a gente vai trazer dados históricos para tentar projetar futuro e tentar imaginar, né, os empresários principalmente, qual é o possível cenário. Então, aqui a curva amarela, ela mostra o resultado primário do setor público. O que é o primário? O primário é tudo aquilo que o governo gasta, arrecadação de impostos e taxas, etc., contra aquilo que o governo, que o governo arrecada contra aquilo que o governo gasta, não incluindo os juros da dívida, não incluindo o serviço da dívida. Então, esse é o déficit primário. Quando inclui o serviço da dívida, aí tem o déficit ou o superávit nominal, ou o resultado nominal das contas públicas. E a gente vê uma correlação bastante clara, tá? Tem alguns volatilidade, mas uma correlação muito clara em relação à geração de superávit primário, né, gastar menos do que arrecada, com a relação dívida-PIB. E a dívida-PIB vem crescendo desde o exato momento em que o Brasil abandonou, ou deixou de ter superávit primário. Isso não é torcida nem nada, é a mais pura e exata demonstração dos números. E é evidente, durante a pandemia, um esforço monumental do governo, com mais de 700 bilhões de reais em auxílio para as empresas, para as pessoas, gerou um crescimento da relação dívida-PIB, e esse crescimento da relação dívida-PIB ele diminuiu, por incrível que pareça, em 21 e 22, porque gerou algum superávit primário. Então, o superávit primário ele é muito importante para a estabilização das contas públicas. Gerar déficit é um grande problema, não se ele for pontual e com uma estratégia claramente definida para reverter essa situação de déficit. Então, o déficit, o que ele significa? Ele significa gerar dívidas, porque se não tem dinheiro, mas gasta, é que nem na nossa vida pessoal, vai ter que gerar dívida. E no nosso caso é dívida pública. E qual é o problema da dívida pública? A dívida pública é que todos nós financiamos. A nossa aplicaçãozinha num fundo, num título do Tesouro Direto, qualquer coisa, tem título público ali que nos remunera. Então, se esta dívida pública ela não for paga, quem vai perder somos nós, a sociedade, o nosso fundo de pensão, etc. e tal. Então, o governo tem uma responsabilidade gigante em manter a estabilidade das contas públicas. E a gente traz dados para mostrar a importância e o que tem acontecido. Esse dado aqui não tem muito juízo de valor, ele é autoexplicativo. O que aconteceu com a curva de crescimento ou de evolução dos servidores ativos do Poder Executivo. Aqui não tem nenhum juízo de valor. A questão é, o que aconteceu isso? Certamente a modernização, a digitalização, isso é Poder Executivo só, tá? Lembrando que a gente tem, entre todos os poderes, federal, estadual e municipal, a gente tem mais de 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Então isso aqui é uma amostra do Executivo. E aí nós vamos acompanhar, daqui a 2, 3 anos, o que vai acontecer com esse número. A gente sabe que o Brasil teve uma digitalização enorme, inclusive a maior das Américas. O Brasil ficou em 7º lugar na digitalização. Todos vocês conhecem o GovBR e... Obrigado. Então, aqui é só um indicador. Outro indicador importante e positivo para nós do Brasil, algumas pessoas perguntam se a gente está otimista, não está otimista. Olha, a gente tem um país maravilhoso, esse país nos trouxe até aqui e vai nos levar para frente. A gente precisa aprender a conviver com os movimentos que são movimentos normais numa economia. E se tem algo que nos dá orgulho e é uma segurança, de uma espécie de uma certeza de que pelo menos um pedaço da nossa economia vai andar bem, é a questão agrícola do agronegócio. E esse slide ele mostra algo fantástico, que é a produção projetada de grãos para 2022-23 de 313 milhões de toneladas de grão. É o segundo maior produtor do mundo, atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 500 milhões de toneladas de grãos. E ele mostra um outro dado, que a gente tem uma produtividade crescente no Brasil. Essas barras amarelas, elas mostram se o Brasil não tivesse investido em ganho de produtividade, o quanto que teria que ter de área para a produção dos mesmos volumes dos 313 milhões de toneladas de grãos. Nós teríamos que ter 280 milhões de hectares cultivados. A gente, com 76 milhões de hectares, teve essa produção vai ter essa produção de mais de 310 milhões de toneladas e teve um avanço da produção. Então, se a gente olhar isso sob a ótica ambiental, aqui tem alguma coisa bem interessante também da
importância do Brasil, não só como provedor de alimentos para o mundo, mas como alguém que tem, sim, preocupação com o meio ambiente, e algumas coisas é porque o nosso Brasil é tão fantástico que ele proporciona esse tipo de benefício. Indo para o desempenho da economia local, a gente olha a economia caxiense, ela vem desempenhando bem, ela não é uma ilha totalmente isolada do Brasil, mas nós temos as nossas particularidades, tem um gráfico que vai mostrar. A linha azul, ela mostra a variação acumulada de 12 meses e as colunas, elas mostram a evolução comparada com uma base de 2005. Então, estamos bem, a economia caxiense está muito bem. A gente sabe, não tem um número preciso, mas nós sabemos que a gente tem vagas de trabalho a serem preenchidas, o que é bom. Tem alguma dificuldade em algumas áreas pela especialização, mas a gente tem uma condição boa. É preciso que essas condições se mantenham e elas estão diretamente relacionadas às políticas econômicas adotadas, principalmente a nível de governo federal. Mas também temos as nossas responsabilidades do Estado e do município. Aqui, falando de mercado de trabalho, a gente tem mudado, eu chamo para olharem a coluna do total. Tá? Nós tivemos com a crise de 15 e 16, tivemos uma destruição de postos de trabalho. A crise de 15 e 16, é importante a gente lembrar, ela foi uma crise que o mundo todo não estava em crise, só o Brasil viveu a crise, que foi decorrência de adoção de políticas econômicas e fiscais que geraram esse resultado. E aí culminou com a mudança de governo e, a partir daí, algumas políticas econômicas e de política fiscal foram adotadas e a gente conseguiu gradativamente evoluir e esperamos que essa evolução continue, que não tenha uma solução de continuidade neste processo. Quando a gente olha a nossa relação com o mercado externo, a gente tem um dado aqui, se a gente olhar, estamos longe de atingir o que fomos em 2011, 2012, em termos de volume de exportação e importação, mas a gente, em 2022, projeta uma melhora em relação aos anos de 20 e 21. São bons números, tá? Embora nós sabemos das dificuldades que nós temos de ser competitivo no mercado internacional em função dos custos Brasil, entre os quais carga tributária, infraestrutura de rodovias, etc., que nos impacta severamente. A nossa capacidade de produzir nas fábricas e nas fazendas é muito boa, mas a gente perde a competitividade quando trata de questões como impostos e infraestrutura de rodovias, portos, etc., que está, de certa forma, sendo endereçado com um programa de privatização gigante que foi feito nos últimos 4 anos, que vai nos beneficiar a economia brasileira a partir do ano que vem, porque esse investimento de aproximadamente R$1 trilhão, ele vai ter que acontecer, já está contratado. Por exemplo, se pegar só um exemplo que eu gosto de citar, a duplicação da Dutra, o consórcio que ganhou a concessão, ele vai ter que investir os R$15 bilhões pelo prazo da concessão. Evidentemente, ele vai construir isso no início. E é uma rodovia ultramoderna, com sistema de pedágio sem parar, que é o free flow, que tem uma leitura digital, uma série de coisas que a gente discute aqui no nosso estado. Isso está sendo trazido para o Brasil na área de óleo e gás, na área de portos, etc. Então, esperamos que isso nos ajude, a nós de Caxias e da região, sermos mais competitivos e aumentar a nossa balança comercial, ou seja, exportações e importações crescendo. Aqui é um dado importante que a gente elaborou e a gente observa isso e pode afirmar. A nossa economia de Caxias, a curva azul, em relação ao Rio Grande do Sul, em relação ao Brasil, a gente tem movimentos mais fortes, tanto para cima como para baixo. Por quê? Porque a nossa base industrial ela é muito voltada para a produção de bens de capital. Então, um bem de capital ele é adquirido quando os empresários, os investidores, os empreendedores, eles identificam uma oportunidade de crescimento econômico. Aí começa a ter investimento em bens de capital. Na medida em que a economia vai crescendo, vai se fazendo mais investimentos. Quando tem uma percepção ou uma incerteza em relação ao futuro, há uma redução de investimentos em bens de capital, trabalha-se com aquela capacidade instalada, não amplia a capacidade instalada com a expectativa de crescimento de mercado e aí gera uma retração. Ou seja, se nós tivermos um cenário onde o crescimento econômico começa a dar sinais de que ele perde força, nós provavelmente em Caxias nós vamos sentir
mais do que a média de mercado no nosso estado e no nosso país. Então, esse gráfico ele é muito relevante para nós e ele mostra isso. A gente tem uma capacidade de uma resiliência muito grande, mas a gente não consegue controlar. Tanto que a gente olha o que aconteceu, eu mencionei antes, a destruição de postos de trabalho, e a gente vê 2015 e 2016, olha o que aconteceu com Caxias. 15, 16. A gente teve uma retração de PIB muito maior do que o Estado ou do que o país, em função da nossa relevância, especialmente segmento de transporte, etc., autopeças, a gente teve uma retração muito maior do que a média do Estado e o próprio país. Bom, aqui é falar um pouco de Brasil, né? Eu digo, não é questão de otimismo, é questão de realismo. Nós temos coisas que só o Brasil tem. Né? Se a gente pegar esses 3 primeiros itens, um PIB de quase hoje 1,9 trilhões de dólares, 6ª maior população do mundo e território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, se a gente pegar esses 3 indicadores, apenas 3 países no mundo têm a combinação desses 3. Estados Unidos, China e Brasil. Por essa ótica e pelo potencial que o Brasil tem e pelas riquezas que está citada abaixo, a gente deveria ou poderíamos ser a 3ª maior economia do mundo. Não somos a 11ª, depende do câmbio, depende de como vai a situação dos outros países. E para que a gente pode ser, mas a gente precisa fazer o dever de casa, a gente precisa fazer a coisa certa. E a gente precisa ter ciência disso. Nós sabemos que poderíamos estarmos à frente da Alemanha e do Japão, disputar a 3ª posição, 3ª ou 4ª posição, e não ficar se defendendo na 10ª posição. Então, nós temos uma matriz energética limpa e renovável, ela era basicamente hidrelétrica, hoje ela é eólica e fotovoltaica, fantástico isso. Reservas naturais, dispensa comentários. Nós temos um nível de investimento privado que eu acabei de citar, e nós temos investimentos estrangeiros diretos, ainda na faixa de 70 bilhões. E estes serão determinados, sim, pelo risco Brasil, serão determinados pelas oportunidades que o Brasil vai oferecer. Só que, como dito antes, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e isso inibe o crescimento do Brasil, inibe a possibilidade de o Brasil atingir níveis de crescimento econômico nos padrões das maiores economias do mundo. E não é porque a gente não tem, a gente tem uma arrecadação tributária elevada, tem uma arrecadação de dinheiro público. A gente viu, esse mês foi um recorde de arrecadação, mesmo que o governo tenha feito desonerações. Nós tivemos um recorde de arrecadação do governo central e um superávit de 30 bilhões de reais. 30 bilhões. A dúvida é, o que vai acontecer isso? Como é que está o andamento da PEC no Congresso? Então, aqui, Denise, Marcon, vocês que vão para Brasília, é importante que vocês tenham isso presente e avaliem como é que a gente pode proteger o nosso Brasil e ajudar a todos, sem exceção. Não é ajudar empresário, é ajudar a todos, entendo uma postura que seja algo que seja sustentável. Como a gente consegue fazer com que o Brasil avance, atenda sim os necessitados, mas que a gente não impacte demais a capacidade do Brasil de se desenvolver. E o gasto público, nós temos um gasto público muito elevado, a gente sabe que tem funcionários públicos fantásticos que ganham pouco, só que a gente sabe também que tem alguns que ganham muito mais do que precisariam, deveriam, e isto precisa ser atacado. E esta é a reforma administrativa que a gente vai falar muito rapidamente do que o Brasil precisa fazer. Então, nós vimos o que nós temos no Brasil, coisas boas e coisas que não tão boas, e nós estamos vendo agora o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer reformas. Tá? Reformas. A gente tem ouvido de alguns membros aí da equipe de transição que falam que a reforma tributária será dada prioridade. Isso seria ótimo se ela acontecesse. Mas a gente não ouve muita coisa sobre reforma administrativa. E a administrativa ela precisa andar também, porque, como dito, a gente tem um gasto público muito elevado. A gente arrecada muito dinheiro, mas gasta mal. A gente precisa gastar melhor. Precisa gastar em educação. A gente tem que dar à nossa população a condição de eles evoluírem e não dependerem pelo resto da vida de auxílios e etc, etc, etc. Então, nós precisamos mudar essa dinâmica do nosso país, e a maneira de sair dela é via a educação. Isso não tem a menor dúvida. Leva tempo? Leva. Todos vocês sabem, cansaram de ver ser citado o exemplo da Coreia do Sul. Então, as reformas principais, a tributária, não tem dúvida nenhuma, a administrativa, em algum momento
o Congresso vai ter que discutir a reforma política. Será que a reeleição é boa, não é boa? Quantos mandatos? 1, 2, 3, um só, enfim, quantidade de partidos. A gente tem espaço para melhorar, sempre tem espaço para melhorar. Porque a gente precisa ter união entre nós, brasileiros, e apoio de quem tem condições e tem o poder que nós elegemos para colocar no Congresso para fazer o que tem que ser feito. Quer bater o sino? Pode bater. Obrigado pela atenção. E aqui reformas importantes, como, por exemplo, a consolidação das reformas que aconteceram, e uma delas foi, no passado nós tínhamos a âncora fiscal, que era o superávit primário. Depois de 2017 para cá, a gente passou a ter o teto de gastos. O teto de gastos não quer dizer que não dá para gastar. Vai ter que gastar o que gastou o ano anterior, mais a inflação. Dá para negociar o teto de gasto por um período? Novamente, se for por um período, claramente definido qual é esse período, quanto ele vai custar e o que vai ser feito depois. Não tem problema. Isso é entendido e aceito pelo mercado. O mercado, vamos lembrar, mercado somos todos nós, não são só os investidores, especuladores, etc. Somos todos nós. Eu citei antes. Nós, com a nossa poupança, a gente está financiando a dívida pública brasileira. Dívida pública essa que decorre de um déficit ou de um gasto por não ter tido dinheiro, gerou uma dívida. Então, essas reformas, a gente cita algumas, mas tem enormes e benefícios se essas reformas avançarem. Avançando para a gente ter uma ideia assim, de quais são esses indicadores, eles são o resultado principalmente do relatório Focus. O relatório Focus ele é divulgado pelo Banco Central, mas ele não é produzido pelo Banco Central. Ele é a média das principais casas, principais bancos que fazem uma projeção e eles divulgam a média. Então, nós temos aqui um crescimento de PIB para esse ano de 2,7%, 2,8%, para o ano que vem tem gente que fala em 0,5%, 1%, vai depender. Se a gente fizer o dever de casa, sinalizar adequadamente os movimentos, a gente pode superar isso, porque o Brasil, como dito já, ele está muito bem. É a primeira vez na história recente que o Brasil está melhor do que os países centrais. O Brasil atacou um problema sério de inflação, ainda temos uma inflação elevada, ainda temos uma taxa básica de juros muito elevada, 13,75 contra uma inflação de 6%. A gente tem 7,5% de juro real, não precisa disso. O juro real poderia ser 4%, 4,5%, na medida em que tiver o encaminhamento dessas questões. E outras questões que estão aqui, quer dizer, Selic, isto tudo ainda considera de que nós teremos uma normalidade na condição da política econômica. Se tiver gasto além do que se espera que seja sustentável, justificável, a gente pode ter uma não redução da Selic ou uma redução menor da Selic e, no caso extremo, até uma elevação da Selic ao invés de redução. Então, é por isso que isso tudo é muito importante e é sensível e a gente vê que está na mídia o dia todo sendo discutido essas questões. Mas, como dito antes, o cenário de câmbio é um câmbio absolutamente tranquilo e a razão principal é o que a gente tem. Investimento estrangeiro direto, mais de 70 bilhões, a gente tem reservas internacionais gigantes, a gente tem um déficit de conta corrente, quem conhece o balanço de pagamento sabe o que eu estou falando, mas esse déficit ele é integralmente coberto pelo investimento estrangeiro direto. E o PIB global, como já visto antes, crescendo na faixa dos 2%, que é o que se espera para 2023, e dependendo de como vai essa questão da pandemia da China, se retoma ou não retoma, a gente pode ter esse crescimento menor, e alguns países passando por recessão, inclusive em 2024. E para finalizar, olhando bastante para a nossa querida Caxias, aí o que nós precisamos, de novo? Nós precisamos, isso, não é muito diferente do que a gente precisa para o nosso Brasil. A gente precisa garantir a sustentação das contas públicas, incluindo aqui o IPAM. A gente precisa saber que esse é um tema bem importante a ser tratado. Quando na nossa equipe a gente faz projeções, a gente vê que isso é um tema de extrema relevância. Senão, daqui a 10 ou 12 anos, todo o orçamento da prefeitura vai ser consumido com esses compromissos. Então, é bem importante que esse tema seja discutido, endereçado, ele é muito relevante. E a atração de investimentos. A gente se pergunta, às vezes, nos nossos debates, qual foi o último grande investimento que veio para Caxias. A gente não consegue achar muita coisa. A gente teria que ter em Caxias do Sul
uma política de atração de investimentos, que trouxesse investimentos, que gerasse emprego, investimentos de maneira sustentada, ou seja, a tal da formação bruta de capital fixo, para que gerasse um crescimento econômico sustentado, a geração de impostos, e aí a gente entrasse no círculo virtuoso de crescimento econômico, maior arrecadação, maior benefício social, maior crescimento econômico, e assim evoluir. E, evidente, assim como o Brasil, assim como o Estado está fazendo, parece que eu ouvi aí que está sendo anunciada a privatização da Corsan, vai a leilão, a gente precisa evoluir nessas questões de parceria público-privada ou, eventualmente, concessão, privatização. A gente precisa disso. A gente sabe que os nossos entes, municipal, estadual, federal, eles têm uma limitada capacidade de investir. Então, estabelecer parcerias com o setor privado é altamente recomendável e é a maneira de a gente conseguir fazer o que precisa fazer. Evoluir na questão de infraestrutura e essas questões que são cruciais para o crescimento econômico. E com isso, eu encerro aqui a minha explanação. Como eu disse, a gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue, com base nos dados históricos e no andamento do processo todo, a gente consegue imaginar e inferir quais serão os próximos os cenários. E é importante que a gente saiba, porque todos nós, em conhecendo mais os detalhes, a gente sabe como a gente pode interagir e conversar com quem tem condições de nos ajudar a levar o Brasil para frente. Aqui estão os nomes já citados pelo presidente antes, esse é o nosso time, a gente se reúne uma vez por mês e troca o WhatsApp 3 ou 4 vezes por dia, ou seja, a gente é muito ativo em acompanhando a situação da nossa economia brasileira, estadual e local. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima e um bom final de ano a todos, boas festas e um bom 2023. Obrigado. Obrigada. Peço que o senhor já se acomode. Eu vou convidar o nosso presidente Celestino, por gentileza. Antes, então, da nossa sessão de perguntas, a gente tem 2 momentos, então. Primeiro é o sorteio, depois a gente tem um momento de palavra. Por favor. Vamos fazer o sorteio agora. Só dar um recadinho antes. O nosso palestrante Juarez, ele nos disse que logo mais a palestra já vai estar disponível. Então, se vocês puderem acessar depois o nosso site, lá na aba Notícias, ela vai estar lá. Vocês têm a possibilidade de fazer o download e ter acesso à palestra. Antes, então, das nossas perguntas, por favor. Nós temos sorteio, presidente, por favor. Nosso primeiro sorteio, claro, é do nosso núcleo de consultorias. A ganhadora é a Grace, do grupo RBS. Parabéns, Grace, por gentileza, venha ao palco retirar seu brinde. Então, um brinde cedido pelo nosso núcleo de consultorias. Pode aplaudir. Próximo sortudo ou sortuda, presidente, está nas suas mãos. Quem participou do sorteio, então, da Lovatel e é o ganhador ou ganhadora é... Kellen Celal. Kellen, por gentileza, venha ao palco retirar seu brinde. Ela é da nosso núcleo de consultorias. Ela vai ganhar um brinde, então, da nossa vinícola Lovatel. Vou alcançar. A gente vai alcançar os microfones e nós vamos convidar um dos nossos autores, então, do nosso livro. Lançamos hoje aqui na RA. Vou convidar, por gentileza, o Manuel Valente, que vem ao palco. Ele vai explicar um pouquinho, vai fazer um agradecimento sobre o livro. Bom dia, Caxias do Sul, tudo bem? Cumprimento a todos os presentes, cumprimento o reitor da Universidade de Caxias do Sul e toda a mesa de diretoria. Cumprimento a coautora da obra, Maria Carolina Gulo,
Cumprimento o nosso presidente da SIC. Nervosismo, quebrei até o protocolo, hein, Juarez? Porque primeiro era o presidente, depois era o reitor da universidade, depois o nosso prefeito, Adilódio Domênico. Quem cumprimento, nossa vice-prefeita, Paula Ores. E nesse momento cumprimento também a minha mãe, Rita Neuma Gomes Figueiredo, que está aqui presente. Tudo certo. E sem ela eu não estaria aqui. É a nossa substituta lá no cartório, faz um trabalho belíssimo, todas as manhãs está lá, atende de maneira, tudo que era briga que existia com a comunidade de Ana Rec. Eu até brinquei que agora já não tem, que ela já resolve tudo direitinho. E hoje, nesse momento aqui, nós temos momentos muito especiais, principalmente para os novos desenrolares da economia. Nós temos deputados federais, porque diz que deputado é uma vez e nunca mais deixa de ser. Então nós temos grandes lobistas que atuam em Brasília, que moram em Brasília, que são pessoas muito boas. Nós temos a deputada federal eleita, Denise Pessoa, que um dos direitos que ela defende é o direito à moradia. Então esse diálogo com toda a construção civil de Caxias do Sul, que é representatividade de cerca de 40% do PIB da cidade, ela vai ter que carregar nas costas. Nem tudo é sem flor, você sabe disso mais do que eu. Acho que falaram que a Denise era nova lá em Brasília para ser deputada. Mal sabem que ela entrou na política aqui com quantos anos? Com 25 já era vereadora. E nós temos também aqui o deputado eleito Marcon, que carrega como bandeira dele a liberdade. E o grande desafio é o quê? Denise Pessoa, Marcon, lá em Brasília não pode ter briga, porque senão a cidade perde. Tem que botar a mãozinha um do lado do outro, igual a oração de São Francisco. Onde houver discórdia, que a gente leve à união. Por quê? Porque é importantíssimo, pela primeira vez na história, Caxias do Sul vai ter 2 deputados federais da sua e uma deputada federal mulher e diretamente relacionada com a presidência. E também já tem os deputados federais que não estão em exercício e que fazem um trabalho excelente como grandes lobistas da cidade para articular, para desenrolar, para desenvolver. Eu, no caso, acredito muito que eu sou muito feliz quando eu vejo o sucesso do próximo. Se uma pessoa me diz, construí uma coisa, fiquei rico, muitas vezes parece que eu é que estou ficando rico, porque é algo que me deixa muito animado, que me deixa muito feliz ver a prosperidade. Ver que um empresário sofre que só, às vezes sai meia-noite do seu trabalho, 1 da manhã, 2 da manhã, e perceber que ele é responsável pela geração de diversos empregos, de rendas que fazem a economia circular, isso é essencial para o desenvolvimento de uma cidade, como bem explica Adam Smith na Riqueza das Nações. Acho que se nós pensarmos a riqueza das nações na prática hoje contemporânea, para Caxias do Sul, seria o quê? O desenvolvimento e crescimento econômico local. Por quê? É o desenvolvimento e crescimento econômico local com a valorização da dimensão humana que irradia para o regional e que atinge o nacional e que vai para o global. Nós sabemos que aqueles dados que o nosso colega, de uma maneira brilhante, passou aqui, nós somos a 10ª economia do mundo, mas nós estamos assolados por quadros de desigualdade social, e isso em todas as regiões do Brasil. Eu que já peregrinei por todos os estados, posso falar. O que é que nós podemos fazer? A valorização do trabalho, a valorização da livre iniciativa, entendermos a livre iniciativa e, principalmente, traçarmos essa meta para irmos para a 3ª economia do país. Se Caxias do Sul chegar, e com desenvolvimento local, nós já estaremos lá. Então, meu muito obrigado. A SIC vai dar para vocês uma cortesia da obra de presente, minha e da Maria Carolina. Tá certo? Um grande abraço.
Muito obrigado, doutor Manuel. Mais uma vez, parabéns pela obra extensiva à nossa diretora, a doutora Maria Carolina. Sucesso a ambos e à obra. Juarez, parabéns pelo compartilhamento de informações que tu fizeste, extensivo a toda a diretoria de economia, como eu falei há pouco. Eu sou testemunha desse trabalho que tu narrou. Vocês sempre estão envolvidos e atentos aí aos acontecimentos que movem a nossa economia. Eu tenho aqui alguma pergunta já do Júlio Chiapin, e ele traz para a gente qual a perspectiva de futuro no que tange a abertura de novos negócios e na facilidade ou não de mão de obra e inserção de jovens no mercado de trabalho. Uma pergunta bastante ampla e muito boa, tá? Porque ela aborda exatamente